E o texto que eu vou fazer menção com você hoje é o texto muito poderoso que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 12, no verso 2. Daniel, capítulo 12, verso 2, que diz da seguinte maneira: paz, paz. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outro para a vergonha, para o desprezo eterno. Vou repetir para você gravar no seu coração. Capítulo 12 do livro de Daniel. O texto diz da seguinte maneira: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque nós vimos falando sobre o conceito da morte toda a semana passada, e chegamos agora nesse processo porque nós precisamos entender como que era a mentalidade do antigo Israel sobre o quesito morte. Então nós não vamos encontrar na Bíblia, como eu venho falando com vocês, a possibilidade de ressurreição. Nós não temos biblicamente, no Antigo Testamento, a palavra ressurreição. Nós temos a palavra vida, da vida, e outras palavras que dá para entender que é ressurreição. Mas nós não encontramos a palavra ressurreição em si. Nós não temos essa concepção formada no Antigo Testamento, que as pessoas do Antigo Testamento via a possibilidade de ressurgir após a morte. Nós estudamos e aprendemos que eles acreditavam que a pessoa, quando morria, não acabava totalmente, que ficava a sua refaim ou a sua sombra por um certo período em algum lugar guardada. Mas essa concepção de vida após a morte, de uma ressurreição, nós não temos ela de forma clara no Antigo Testamento, a não ser em dois textos únicos e exclusivos, e eu vou te falar quais textos que são e o porquê. Nós temos alusões em Salmos e o livro de Jó, que dá para entender que eles pensavam na vida após a morte, mas nós não temos totalmente as palavras, as características verdadeiras da vida após a morte. Mas nós vamos encontrar um texto em Isaías capítulo 26, versículo 19, que esse texto, sim, ele vai falar sobre o levantamento de pessoas que morreram no futuro. Mas o livro de Isaías é um livro que tem algumas partes escatológicas. E o que é escatologia? O que é essa palavra que às vezes a gente escuta dentro das igrejas e ficamos assim, sem entender o que é a escatologia? Escatologia é uma palavra dada e foi uma palavra usada pela primeira vez em 1677 por um homem chamado Abraham Colovius. Abraham Colovius foi o primeiro homem que usou essa palavra para dedicar sobre os assuntos dos últimos dias, ou as revelações das últimas coisas. Então, essa palavra foi usada por este homem, chamada escatologia, que é o assunto que fala sobre as últimas coisas do ser humano na face da terra, ou as últimas coisas que vão acontecer. Então esse homem, ele cunha essa palavra escatologia para falar do final dos tempos. Então essa palavra ela não tinha uma base firme, forte no Antigo Testamento. Então nós vamos ter esse texto que eu acabei de ler, que é o texto de Daniel, capítulo 12, falando sobre que nos últimos dias, aqueles que dormem, multidões que dormem no pó da terra, se levantarão. Uns para vida eterna e outros para o juízo eterno, para o desprezo eterno. E aí nós temos que entender o porquê, o motivo que Daniel ele vai trabalhar esse texto na questão do Antigo Testamento. Daniel ele está escrevendo no seu livro posteriormente o cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico houve muito a mistura de muitas raças ou de povos que tinha um pensamento sobre o futuro, sobre a possibilidade de pessoas voltarem à vida. Então, nesse ambiente do cativeiro babilônico,
vai surgir então essa ideia que as pessoas poderiam voltar à vida. Então, um texto que nós temos biblicamente no Antigo Testamento para falar sobre a ressurreição com convicção é esse texto de Daniel. Os outros textos que temos é o texto de 2 Esdras, que é um texto que não é texto canônico, é apenas um texto que serve como base histórica. No livro de 2 Esdras também temos detalhes sobre a possibilidade de uma ressurreição. Então eu vou voltar para cá, vamos para o que interessa, vamos sair dessa parte técnica e vamos falar sobre esse quesito. A Bíblia está dizendo que chegará um tempo, e esse tempo está próximo. Nesse tempo, pessoas que já morreram, pessoas que já passaram desta vida para outra, todas elas serão levantadas, todas elas serão trago novamente à vida. Aí o texto vai dizer, umas serão para viver uma vida eterna. E eu acredito que nós temos que estar enquadrado nesses que vão viver uma vida eterna. E a segunda contradição que ele vai dizer é outros serão para a vergonha e para o desprezo eterno. Então o texto de Daniel já está dando uma alusão para aquilo que o Novo Testamento vai dar sequência, para aquilo que o Novo Testamento vai dar um esclarecimento maior, que todas as pessoas que morrem, elas voltarão de volta um dia à vida. E voltarão para quê? Umas para viver eternamente e outras para ser desprezadas e condenadas eternamente. Nós temos que despertar essa mentalidade porque são coisas que nós esquecemos. Nós não estamos mais preocupados com isso. Porque nós precisamos entender em qual classe de pessoas nós vamos estar no dia da ressurreição. Em qual grupo de pessoas nós vamos estar? No grupo que será levantado como vergonha, como desprezo, ou no grupo que será levantado para viver uma vida eterna? Qual dos dois grupos nós vamos estar? Porque o ser humano, e aqui no texto de Daniel, vai dizer que aquele que tem sabedoria, discerne, a ciência vai aumentar, as situações tecnológicas vão crescer, e com isso vai haver um amortecimento, um desprezo pela palavra, um desprezo para a orientação, e as pessoas vão esquecer qual o real motivo de estar vivos na terra, qual o real motivo de nós estarmos de pé, qual o real motivo da nossa vida. Então o texto está dizendo que já não acaba aqui, a nossa vida não acaba no túmulo, a nossa vida não acaba quando Deus chamar-nos para a morte física, mas nós teremos vida após a morte. Nós teremos vida após a morte. E aí que está o problema. Como será a nossa vida após a morte? Como será a nossa vida posteriormente a esse ambiente de morte? Para onde nós vamos? Porque a nossa intenção seria descansar. E eu quero dizer para vocês que nós vivemos na labuta, na dificuldade que nós temos, e a vida e a morte para nós é o descanso. É o descanso das aflições, é o descanso da angústia, é o descanso do desprezo, é o descanso da solidão. Isso é a morte. A morte ela é feita para nós descansarmos, para depois nós levantarmos com Cristo. Mas a Bíblia está dizendo que terão uma quantidade enorme de pessoas que não vão enfrentar o descanso eterno, mas vão enfrentar o sofrimento, a angústia, o desprezo e a solidão eterna. E aí nós temos que decidir como que nós vamos lidar com tudo isso. Como que nós vamos conceber essa mentalidade em nós. O texto de Isaías que eu disse para vocês, o texto de Isaías 26, versículo 19, diz a seguinte maneira: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos.
Vá, meu povo, entre seus quartos e tranque as portas. Esconde-se por um momento até que tenha passado a ira dele. O texto de Isaías está dizendo sobre o juízo. O juízo de Cristo, o juízo de Jesus sobre toda a humanidade. E o texto está dizendo que aqueles que serão salvos, que se levantarão para a vida eterna, não sofrerão esta condenação que aqueles que levantarão para o desprezo eterno. E aí nós temos que olhar para tudo isso e ver para onde nós estamos indo. Porque não tem ninguém que vai escapar da morte natural, a não ser que Cristo volte agora. Aqueles que estão vivos, essas pessoas escaparão da morte natural. Mas aqueles que morrerem antes da vinda de Cristo, eles terão uma sentença posteriormente a esta morte. Mas o texto diz que haverá ressurreição, haverá levantamento de pessoas, haverá um despertamento de pessoas. E essas pessoas, elas precisarão estar todas salvas em Cristo Jesus. A antiga aliança vai dizer sobre 3 ressurreições. E na verdade não são 3, são vivificação. Por quê? Primeiro, ressuscitou o menino que Eliseu fez uma ressurreição do menino, da mulher que morre. Ressuscita-se o jovem filho da viúva que guardava Elias, e um cadáver que estava morto, que quando um cadáver que morreu, que era o cadáver do próprio Eliseu, os ossos do próprio Eliseu, quando bate um homem nesses cadáveres, ele ressuscita, ele volta à vida. Só que essas pessoas voltaram a morrer. No texto de Daniel está dizendo que vai viver e não vai morrer mais. É uma ressurreição completa. Daniel está lançando luz sobre aquilo que vai acontecer no futuro, quando Cristo trazer de vida novamente os mortos. Então nós encerramos aqui hoje o Antigo Testamento, dizendo que 2 textos do Antigo Testamento vai falar sobre a possibilidade de vida sobre a morte, que é o Daniel e o Isaías. E nós temos que entender que o texto já lançou luz, dizendo, olha, todos vão levantar do pó da terra, uns para a vida eterna e outros para o desprezo e vergonha eterna. Nós temos que ficar preparados para nós não sermos aquelas pessoas que vamos levantar juntamente com aqueles que vão levantar para o desprezo eterno. E eu quero já dar para você uma noção que esses que vão levantar para a eternidade foram aqueles que forem salvos através de Jesus Cristo. Foram aqueles que tiverem sido neutralizado neles o aguilhão da morte, que é o pecado. Esses que Jesus salvou, eles serão levantados para viver eternamente com Cristo. Mas aqueles que negligenciaram e disseram não para a salvação que está em Cristo, esses levantarão para o desprezo e para a vergonha eterna. Todos levantarão, mas uns levantarão para viver eternamente com Cristo e outros serão desprezados e envergonhados eternamente longe de Cristo Jesus. Amém? Espero que você tenha entendido sobre essa questão.